Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um videocast Iscas Intelectuais do portal Café Brasil. Aqui, a gente mexe com o seu cérebro para transformar em cérebro. Uma das formas mais importantes para se adquirir o repertório é utilizando uma coisa que a gente chama de mídia. O que é mídia? Qualquer processo que eu utilizar para falar com você de forma indireta é uma mídia. Esse videocast aqui é uma mídia. Se eu estivesse aí na sua frente fazendo uma palestra diretamente para você, olhando no seu olho, não seria uma mídia, seria uma comunicação direta. Portanto, a mídia pode ser a televisão, o cinema, pode ser o telefone celular, pode ser um videogame, pode ser um outdoor na rua, uma revista, um jornal. Tudo isso compõe aquilo que nós chamamos de mídia. Para algumas pessoas, a mídia é a única janela existente para o mundo. A mídia nos influencia, a mídia nos aponta caminhos, a mídia faz a nossa cabeça. Hoje em dia, por questões ideológicas, muita gente confunde mídia com jornalismo. Não. Se você encontrar por aí um progressista daqueles metendo a boca na mídia, ele está falando mal do jornalismo. E a mídia é um negócio. Mídia tem dono. Tem alguém que é dono desse processo, é dono dessa revista, dono desse jornal e que, portanto, tem interesses. É importante, então, levar sempre em consideração que toda a mídia tem valores e tem pontos de vista. E que a maioria das mensagens da mídia é organizada para obter lucro ou poder. Isso não é necessariamente ruim. É ruim quando a gente começa a manipular a informação para obter lucro e poder. Eu quero trazer a você hoje algumas ideias sobre uma coisa que eu chamo de alfabetização para a mídia. Um pequeno exercício. Isso que vai aqui é muito resumido, eu estou fazendo um trabalho muito mais evoluído em relação a esse tema, mas hoje eu vou mostrar a você como é que essa coisa pode ser praticada. Para isso eu vou trazer a você 5 perguntinhas simples, que se você praticar sempre que der de cara com uma informação, não importa de onde vem, isso te ajuda a se preparar para escapar dessas armadilhas da mídia. A primeira pergunta diz assim: quem criou essa mensagem, hein? Quem foi que originou essa mensagem? O que tem por trás? Se eu descobrir quem criou a mensagem, eu consigo entender qual é a intenção por trás dela. Por exemplo, quando eu vejo essa frase, só sei que nada sei, dita pelo filósofo Sócrates, eu vejo uma beleza do que é o conhecimento. Ele diz assim, olha aqui, ó, eu só posso me tornar um sábio se eu considerar que eu não sei nada e que tenho que viver minha vida aprendendo. Quando a gente muda a autoria da frase, muda tudo. A frase é a mesma, mas o significado é totalmente diferente. Primeira pergunta, quem criou essa mensagem? Segunda pergunta, que técnicas criativas foram usadas para chamar minha atenção, hein? Por que eu estou olhando para essa mensagem? Alguns dias atrás eu lancei um outro videocast onde eu contei uma história interessante sobre a cantora Sandy, que dá uma entrevista para a revista Playboy. Nessa entrevista, a revista, o editor da revista, pinça uma frase da Sandy no meio de uma resposta e transforma numa confissão sobre a capacidade de ter prazer anal. Isso é uma técnica criativa. Vendeu um monte de revista, mas é uma técnica criativa para chamar minha atenção. Se eu não ficar atento a isso, eu vou ser fisgado, eu vou ser atraído pela utilização de alguma coisa muito criativa que talvez não tenha nada a ver com a mensagem final. Mais uma pergunta? De que forma pessoas diferentes de mim entenderiam essa mensagem? Se eu não fosse quem eu sou, não morasse onde eu moro, não fosse homem, se eu fosse mulher, se eu fosse negro, não fosse branco, se eu não ganhasse o que eu ganho, se eu não tivesse a educação que eu tive, como é que eu entenderia essa mensagem? Tente fazer um exercício de se colocar no lugar de uma outra pessoa. A mensagem toma uma segunda dimensão. Mais uma pergunta? Que valores, estilos de vida e pontos de vista estão representados ou omitidos dessa mensagem? De repente pode ter alguém tentando provar para você que o que até ontem você considerava errado é certo, ou o que você considerava certo é errado. Pode ser alguém tentando colocar uma mistura ideológica para te empurrar alguma ideia, te obrigar a fazer alguma coisa que você talvez não queira. Mais uma pergunta? Por que essa mensagem está sendo enviada? Por que para mim? Por que agora? Por que nesse momento justamente para mim? Algum tempo atrás eu recebi um DVD da prefeitura da cidade onde eu moro, prestando contas do trabalho do prefeito, uma coisa muito legal. Eu olhei para aquilo e falei, puxa, que interessante, até que enfim alguém presta conta, até eu descobri que aquilo era simplesmente o início de uma campanha eleitoral. Aquele DVD só fazia parte de uma tentativa de me provar que eu deveria votar de novo no prefeito. Por isso era mandado para mim naquele momento, naquela hora. Por quê, hein? 5 perguntinhas que ajudam a gente a escapar das armadilhas da mídia.
Vamos resumir, hein? Primeira, quem criou essa mensagem? Segunda, que técnicas criativas foram usadas para chamar a minha atenção? Terceira, de que forma pessoas diferentes de mim entenderiam essa mensagem? Quarta, que valores, estilos de vida e pontos de vista estão representados ou omitidos dessa mensagem? E por fim, a quinta, por que essa mensagem está sendo enviada para mim justamente agora, nesse momento? 5 perguntinhas simples que são um filtro para te ajudar a compor o teu repertório. O que nos leva à nossa isca intelectual de hoje, que diz assim: olhe as mensagens apresentadas pela mídia com um ceticismo saudável, reconhecendo que elas afetam nossas atitudes, valores e comportamento. Ceticismo saudável. Seja um cético, mas seja um cético positivo, não apenas para derrubar, para dizer que não acredito em nada, que está tudo errado, mas é um cético para tentar entender o porquê das coisas, por que elas acontecem. Precisamos preparar as crianças para viver num mundo de imagens, palavras e sons poderosos. Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast das Iscas Intelectuais do portal Café Brasil. Quer mais, hein? Venha para o www.lucianopires.com.br, o meu site. Esse conteúdo aqui faz parte das palestras, dos livros, dos textos, dos podcasts, dos videocasts, dos fóruns e debates e toda aquela confusão que acontece. Mas tem mais. Venha para a comunidade do Portal Café Brasil, www.portalcafebrasil. Aqui a gente tenta entender o mundo.